com os irmãos. Nós temos falado já algumas semanas aqui sobre amor. Como eu disse na quinta-feira, eu não imaginava que falar de amor ia desafiar tanto a nossa vida, ia moldar tanto, ia limar tanto a nossa vida. Então nós falamos aqui algumas faces do amor já. Nós falamos sobre nós amarmos a Deus. Foram 2 mensagens falando sobre nós amarmos a Deus. E as últimas 2 mensagens nós falamos sobre amar as pessoas. Ou seja, sermos servos do amor. E hoje, nesse culto de Santa Ceia, eu quero falar sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus. Então, abra a sua Bíblia comigo, em João capítulo 15, a partir do verso 9. João 15, 9. Eu quero tentar ser breve nessa mensagem, porque eu não quero estender o culto. O louvor, quando for 11h10, pode subir já aqui, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha o que ele diz: permaneça no meu amor. Se você guardar o mandamento, você vai permanecer no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua vida, a sua própria vida, pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém, irmãos? Eu queria que a gente se atentasse nesses versículos para o nível e o padrão de amor de Deus para com a gente. Nós sabemos que Deus nos ama, mas qual nível de amor é esse? Qual é o padrão de amor, do amor que Deus sente por nós, pela humanidade? O amor de... Imagina isso aqui, irmãos. Deus, um pai. E esse pai tem um filho. Esse filho chama Jesus Cristo. Então Deus está se colocando aqui como pai. E esse pai, por amar a humanidade de uma maneira que não tem como se medir, que ele diz de tal maneira, depois nós vamos ler, ele precisa entregar um sacrifício. E esse sacrifício é entregar o seu filho. Olha o nível de amor, do amor de Deus pelas nossas vidas. O nível de entregar o seu próprio filho. Saiba, irmãos, que Deus nunca vai pedir para nós fazermos aquilo que Ele mesmo não seria capaz de fazer. Se nós fizermos um link aqui, nós vamos ver Deus pedindo para Abraão, no passado, entregar o seu filho por amor a Ele. E esse Deus que pede para Abraão entregar um filho, porque Deus conhece o tamanho do amor de um pai,
É o mesmo Deus que entrega o seu Filho por amor à humanidade. Então o Senhor, ele mede o amor de Abraão pedindo para ele entregar seu filho. Sabe por quê? Porque Deus sabe que não mediria esforços de entregar o seu próprio filho por Abraão. E é o que ele diz na palavra: assim como eu te amei, assim como eu te amei, como o Pai me amou, eu também amei vocês. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Escute, os atos de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a medida exata do amor de Deus pela humanidade. Jesus é a medida exata do amor de Deus pela humanidade. Agora, irmãos, às vezes a gente banaliza o amor. Essa é uma frase que eu escrevi aqui, que o amor se tornou algo banal. Por quê? Irmãos, as pessoas falam eu te amo aleatoriamente. A pessoa começa a namorar alguém, 2 semanas está falando eu te amo. Começa a ter um amigo e está andando ali com aquele amigo de serviço e eu te amo. Ah, porque eu amo. Irmãos, e não é para ser assim. Pastor, mas não diz que a gente tem que amar? Irmãos, eu não estou falando que não é para amar. Eu estou falando que amor não é algo banal. Amor, irmãos, o amor é a expressão mais nobre que alguém pode oferecer a outro. Escute isso. O amor é a expressão mais nobre que alguém pode oferecer a outro. Então Deus, para manifestar o amor dele pela humanidade, ele não enriqueceu a humanidade. Deus, para mostrar o amor dele por mim e por você, ele não libertou a humanidade simplesmente. Não, Deus, para manifestar o amor dele pela humanidade, ele pegou o seu filho, o seu próprio filho, e entregou como sacrifício para expiação dos pecados. Assim, esse é o tamanho do amor. Agora, irmãos, a direção de Jesus é: permaneçam no amor. Quando eu falo que o amor se tornou uma coisa banal, às vezes é por causa disso. Porque, irmãos, a gente sabe do tamanho do amor de Deus pela nossa vida. Só que, irmãos, nós não permanecemos aí. Nós não nos entregamos de tal forma. Porque permanecer olha o significado dessa palavra: morar, estar, persistir, dar resposta ao amor. E Jesus diz assim: permaneça. Por que ele diz permanece? Porque muitos não permanecem. Muitos não permanecem. Tratam o amor de Deus com muita irreverência. Como se fosse o amor que, infelizmente, a gente ama as pessoas. Um amor simplório. E nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que amor é servir. Que amor é se entregar. Que amar é ser servo do amor. Nós temos aqui aprendido que amar é vender tudo que tem, comprar o campo, porque lá você encontrou um tesouro. O amor, irmãos, ele custa toda a nossa vida. Por que, irmãos, os casamentos fazem e se desfazem hoje? Porque o amor foi banalizado. Porque o amor tá muito, não sei, irmãos, se a palavra é essa, muito simplório. A gente fala eu te amo como a gente fala e aí, beleza. E às vezes a gente acha que o amor de Deus pela nossa vida, eu não sei se você está entendendo isso, é raso dessa forma. Não, o amor de Deus pela nossa vida, ele é profundo. O amor de Deus pela nossa vida é a coisa mais profunda que a humanidade pode experimentar.
O amor de Deus, porque o amor de Deus dá acesso à eternidade com Deus. Mas muitos não permanecem. E nós precisamos entender, irmãos, que a verdadeira alegria está no amor de Deus. Escute isso, você só vai se sentir plenamente alegre o dia que você desfrutar plenamente do amor de Deus. Nessa manhã, Deus ele quer realmente curar pessoas disso. Que talvez você sabe que Deus te ama, mas nunca sentiu esse amor tocar na sua vida, entrar dentro de você, transformar a sua vida, transformar a sua mente de uma vez por todas. Deus ele não quer que você somente seja informado sobre o amor. Ele quer que você desfrute do amor. Nós precisamos desfrutar do amor de Deus. Agora, desculpa, irmãos, mas sabe o que as pessoas acham que é desfrutar do amor de Deus? As pessoas acham que desfrutar do amor de Deus é, eu pequei, agora eu vou lá porque Deus me ama. Isso é desfrutar, tá vendo? Deus me ama. Eu vou e volto toda vez porque Deus me ama. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que peca voluntariamente ou com a intenção de pecar, já não há mais sacrifício para essa pessoa. Não é isso a palavra hoje, mas nós precisamos entender isso, que desfrutar do amor de Deus, irmãos, é como o meu filho agora está no colo da minha esposa. Ele está desfrutando. E o melhor lugar para ele desfrutar do colo e do amor da minha esposa é no colo dela. E Deus, ele quer te pôr no colo. Deus, ele quer te carregar. Deus, ele quer estar com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Deus não quer ser a sua religião. Ele quer ser a sua vida. E isso é desfrutar do amor dele. E nós precisamos compreender isso. Amor se dá por atitudes. E qual foi a atitude de Deus? Irmãos, eu queria que você entendesse aqui, tentasse entender a atitude de Deus, do Deus Pai. Qual foi a atitude de Deus? Irmãos, o amor é atitudes. Atitudes de amor. Então eu preciso amar a Deus assim como Ele me ama. Ou seja, eu preciso ter atitudes para com Deus assim como Ele teve atitudes para comigo. Porque Deus não amou a humanidade e deixou a humanidade se perder nas trevas. Não. Deus amou a eternidade e abriu uma porta, amou a humanidade e abriu uma porta para elas, para a humanidade. Você entende isso, irmãos? E eu quero compartilhar algumas coisas com você rapidamente, porque o amor de Deus é um amor pedagógico. O amor de Deus é um amor pedagógico. Ele sempre tem algo. Irmão, sabe o que nós precisamos desejar? E qual é o motivo, irmãos, de nós estarmos recebendo isso de Deus nesses dias? É porque Ele quer que eu e você, nós entremos num discipulado profundo com Ele. Nós precisamos deixar o Senhor nos discipular. Às vezes nós estamos ansiosos por receber discipulado de homens, mas Deus quer nos discipular profundamente. Por isso, irmãos, que se dá uma vida de devoção, uma vida de devocional com Deus, uma vida de renúncia, irmãos, uma vida de estar com Ele todos os dias. Por quê? Porque Ele quer me discipular. O Senhor vinha todo dia na terra discipular Adão. O Senhor sempre vinha discipular Adão todos os dias. Irmãos, e hoje o Senhor, Ele habita dentro de você e Ele quer discipular você. Ele quer que você seja um discípulo dEle. Então, decida entrar num discipulado profundo com Deus agora. O discipulado profundo com Deus, irmãos, vai arrancar de nós as nossas mazelas. Porque uma coisa é eu, pastor da igreja, tentar tirar os seus hábitos. Outra coisa, irmãos, é Deus fazer isso.
E deixe que Ele te transforme. Não espere eu dizer ou qualquer pastor dessa igreja o que você tem que fazer. Entre numa profundidade de discipulado com Ele e escute dele o que Ele espera de você. Porque se você mudar alguma coisa, porque eu te disse, irmãos, isso vai ser superficial se o Senhor não confirmar isso no seu coração. Então, irmãos, o Senhor, Ele não quer melhorar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que nós nos tornemos, irmãos, discípulos dEle. Por isso o amor de Deus, irmãos, é um amor pedagógico. Escute isso, em primeiro lugar, esse amor de Deus, Ele nos corrige por amor. O Senhor nos corrige por amor, irmãos. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Uma carta escrita à igreja na nova aliança. Uma carta escrita à igreja na nova aliança. Diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Como a quem, irmãos? A filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem o aceita. Então, irmãos, ser corrigido pelo Senhor é coisa boa. Ser corrigido pelo Senhor é coisa boa. Aí, irmãos, as pessoas falam, não, Deus não corrige, ou Deus não castiga ninguém. Avisa o escritor de Hebreus, meu irmão. Sabe qual que é o problema? É que a gente acha que castigo é maltratar. A gente tem um entendimento errado disso, que castigar é matar, castigar é arrancar um dedo, castigar é jogar doença. Não, irmãos, não é isso não, irmãos. Tem coisas, como eu falo, o amor de Deus é pedagógico, que se você não se alinhar, Ele não vai te dar. Por quê? Porque Ele corrige o filho a quem Ele ama. E quem ama quer bem, e quem quer bem não dá nada para ele que ele vai se perder. Então nós precisamos entender isso, que ser corrigido por Deus é coisa boa. Ser castigado por Deus é coisa boa. Agora, não ache que o castigo, irmãos, é você virar as costas e o Senhor te flagelar. Não, não é isso o castigo de Deus. O castigo de Deus é para nosso crescimento. Quando o seu filho está desobediente, você tira alguma coisa que ele gosta, fala, está de castigo, não vai jogar videogame por 6 meses. Os pais de hoje não fazem mais isso. Não consegue tirar o celular por 3 dias. Tadinho, vai ficar traumatizado. Vai chegar na escola sem celular, o que vão pensar dele? Aí, irmãos, a gente transfere isso para Deus. Fica batendo o pé com Deus. E Deus não é um pai assim, tadinho, eu vou dar, porque ele vai ficar triste e vai sair da igreja. Não, irmãos, não é assim que Deus faz. Porque o não de Deus, irmãos, sempre é um não pedagógico, é um não para ensinar. Você está entendendo isso, irmãos? O não de Deus é um não pedagógico. Então, às vezes, o não é sim um castigo, o quê? Para que você aprenda. Por isso a gente sempre fala aqui, tem portas que é Deus. Aliás, as portas diante de nós são Ele que fecha e é Ele que abre. Então, para de atribuir ao diabo aquilo que foi Deus que fez. Porque às vezes aquilo estava sendo tão bom para você, mas o seu coração afastou tanto de Deus que às vezes Ele precisa fechar para você voltar. Por quê? Porque Deus, Ele é pedagógico, irmão. O Senhor, na parábola do filho pródigo, o que Ele diz? Que o filho foi,
embora com todo o dinheiro que lhe pertencia. O que ele fez? Gastou. O que o pai fez? Ele tinha mais dinheiro na fazenda? Tinha. Mandou mais recursos para ele? Não. Fechou a porta lá, ele vai voltar. Ele precisa voltar. Por isso nós precisamos entender e discernir o que Deus está fazendo, porque ser corrigido por Deus é coisa boa. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele sempre corrige a nossa rota. Irmãos, isso é para dar um glória a Deus. Isso é para dar um glória a Deus. Quem aqui nunca foi dirigido pelo Waze? Quem aqui nunca foi dirigido pelo Google Maps? A diferença, irmãos, é que quem botou o destino nesse GPS espiritual foi o Senhor, não foi você. O caminho é a eternidade. Ou melhor, o destino é a eternidade com Ele. E sabe, irmãos, todas as vezes que a gente sai da rota, o Senhor Ele vai recalcular a rota. Não adianta querer ir chegar pelos seus próprios caminhos. Não adianta querer chegar pelos seus próprios caminhos. Porque o Pai que ama vai corrigir a rota. Ele sabe o melhor caminho, e o melhor caminho nem sempre é o mais curto. O melhor caminho é o caminho que faz você chegar. O melhor caminho nem sempre é o caminho mais barato. Às vezes, irmãos, precisa pagar alguns pedágios. Porque os caminhos dos pedágios são mais seguros. Você entende isso, meu irmão? E a gente não quer pagar preço. A gente não quer pagar nada. A gente não quer renunciar a nada. A gente não faz nada. Mas Ele fez tudo. Ele te amou com tudo que Ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus. Jesus é a expressão exata do amor de Deus pelas nossas vidas. Então nós precisamos dar uma resposta. Desprezar a correção de Deus é desprezar o seu amor. Até quando, meu irmão, você vai ficar desprezando a correção de Deus na sua vida? O que mais vai precisar dar errado para você entender que você nasceu para dar certo? Para de ficar escondendo coisas debaixo do tapete. Aos olhos do Senhor nada está escondido. Ele está vendo tudo e Ele vai corrigir. Ele vai endireitar os nossos caminhos sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Deixa o Senhor te corrigir, porque Ele faz isso por amor. Ei pai, ei mãe, você que está aqui. Você é pai, você é mãe. O que você faz pelo seu filho para que ele vá pelo caminho certo? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedir. Irmãos, Deus vai te dar coisa boa, não é coisa ruim não. Porque às vezes você está buscando a coisa ruim, Deus quer te dar uma boa, mas você está persistindo em buscar o ruim. Ele não vai te dar o ruim, porque o ruim vai fazer mal para você. Aos meus olhos é bom, mas aos olhos dele é ruim. Aos olhos do meu filho pular daqui é bom, mas aos meus olhos é ruim. Então se permita, isso é viver o amor de Deus, isso é permanecer no amor. Jesus começou a ministrar os discípulos, cerca de 70. E aí, irmãos, a régua aumentou. Aí o nível de discipulado aumentou. E o que alguns deles fizeram? Viraram as costas e foram embora. Não permanecerão. Sabe, irmãos, é assim que geralmente a gente faz. Porque Deus, Ele não exige muitas coisas da gente, Ele exige tudo. Ele não quer algumas coisas da sua vida, Ele quer a sua vida.
Desprezar a correção de Deus é desprezar o seu amor. Sabe quando você diz para o seu filho, você que é pai vai saber disso, não faz, ele faz? Qual é o sentimento que vem no seu coração? E o que a gente está fazendo, irmãos, com o nosso Pai Celeste? Quantas coisas Ele já te disse não e você está fazendo ainda? Quantas coisas Ele está falando não, mas você quer, porque você acha que pode ter tudo o que você quer. Porque lá tem um versículo escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Mas vai ver o tudo que Paulo disse. O tudo que Paulo disse é os sofrimentos que ele sofreu por causa de Cristo. Não é o tudo de ter tudo, ter o mundo inteiro. Aí pegamos um versículo isolado, colocamos lá no adesivo no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o dia que a gasolina do carro acaba, você amaldiçoa tudo. Você não pode tudo, então pode ficar sem gasolina. Sem reclamar. Posso tudo naquele que me fortalece. Aí é mandado embora e chama aquele endiabado do meu patrão. Mas você não pode tudo, você pode ficar... meu Deus, eu não vou fazer esse negócio de emprego que eu vou ficar bravo. Trabalhe como se trabalha para o Senhor, irmão, não para homens. Segundo lugar, o amor de Deus, ele nos constrange. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Na versão revista e atualizada diz: o amor do Senhor nos constrange. O amor de Deus me pega. O amor de Deus me agarra. O amor de Deus me domina. O amor de Deus me constrange, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Está falando de Adão. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele diz assim: olha, o amor de Cristo me constrange, ele me domina, ele me agarra. Por que ele me agarra? Porque nós reconhecemos que ele morreu por nós. Nós reconhecemos que ele deu tudo para nós. E é por que você não faz algumas coisas? Porque a igreja diz que não, eu não faço algumas coisas por conta do amor dele para com a minha vida. Então já não precisa ser mais pecado para eu não fazer. Basta não ser o que Deus quer que eu não faça. Irmãos, a igreja está muito ligada a é pecado ou não é pecado. Irmãos, eu já tenho falado há meses aqui. Tem coisas que não é pecado, mas não é para você. Basta você olhar no GPS. Basta você olhar no GPS. Pode não ser pecado, mas certamente é perigoso. E se é perigoso, eu não vou por esse caminho. Por quê? Por amor a Ele, porque Ele me amou primeiro. Porque eu entendi o amor, porque o amor me pegou por dentro. O amor de Deus me dominou. Quem está me entendendo nessa manhã, dá um glória a Deus. O amor dele me pegou. E é isso, irmãos, eu quero dizer para você profeticamente nessa manhã. Deixa o amor de Deus te pegar por dentro nessa manhã. Deixa Deus te dominar. Deixa o amor de Deus te tocar.
O amor de Deus não é uma graça permissiva. O amor de Deus é uma graça sacrificial. Que Ele se deu por nós. Você consegue entender isso, irmãos? O amor de Deus é algo tão forte que gera um impacto interno dentro de nós. O amor de Deus é algo tão forte que gera algo dentro de nós. É como uma bomba atômica que caiu dentro de nós e destruiu todas as muralhas da religiosidade que tinha aqui dentro. O amor de Deus, ele é tão forte, irmãos, que ele cai dentro de mim. E ele quebra todas as algemas que me prendiam ao pecado. O amor de Deus é tão grande que ele gera um terremoto dentro de mim. Que todas as fortalezas da minha mente caem por terra. Por causa do amor dele. O amor dele gera algo dentro de você. Pega isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Quando realmente experimentarmos esse amor, quando realmente experimentamos esse amor, se torna impossível sermos as mesmas pessoas. Quando verdadeiramente experimentamos esse amor, se torna impossível nós sermos as mesmas pessoas. Não se importe se alguém chegar para você e falar assim, nossa, mas você mudou. Fala, eu mudei mesmo. Esses dias nós estávamos deitados, eu e a Andresa, e nós estávamos falando sobre isso. Será que as pessoas estão achando que a gente mudou? Falou assim, mas nós mudamos mesmo. Nós mudamos mesmo. Nossa casa não é mais a mesma. Nossa devoção a Deus não é mais a mesma. Mas eu acredito que nós mudamos para melhor. Só que infelizmente mudar para melhor às vezes me faz não andar mais com algumas pessoas. Mas pastor, você pregou que tem que amar todo mundo. Eu tenho que amar todo mundo, eu não tenho que andar com todo mundo. Eu não tenho que assentar à mesa de quem não me quer bem. Eu só amo ela, irmãos. E todas as vezes que encontrar ela, eu vou amar ela, eu vou abençoar ela, não vai ter resquícios no meu coração. Só não ando mais. Você está entendendo isso, irmão? E não é eu não ando mais porque eu não vou mais lá. Não. Não faz parte mais. Mas se o Senhor me der uma ordem, vai lá buscar aquela pessoa, eu vou. Vai lá derramar o meu amor sobre ela, eu vou, irmãos. Porque o amor de Deus me constrange num ponto, irmãos, que eu não consigo mais ser o mesmo. Não dá mais. Algumas coisas não nos cabem mais. O amor de Deus é como um imã. Ele nos atrai para perto de Deus. E é talvez esse amor que o Senhor quer que você perceba hoje. Esse amor que te atrai para Ele. E quem é atraído por Deus se parece com Deus. Quem é atraído por Deus começa a se tornar semelhante a Ele. Por quê? Porque ele ouve de Deus, ele anda com Deus, ele está com Deus, logo ele pega o jeito de Deus. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e falar assim, essa pessoa é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. Quando Pedro estava saindo, fugindo, falaram, aquele cara é um deles. Não, eu não sou. Aquele cara é um deles. Por quê? Porque Pedro era parecido com Jesus. E eu e você
Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Então, por isso, irmãos, que tem algumas coisas que não nos cabem. Por quê? Porque simplesmente porque eu quero devolver a Ele o amor que Ele deu para mim. Então, deixa a palavra te moer por dentro hoje. Abre espaço aí. Abre espaço para Deus te pegar por dentro hoje. Abre espaço para Ele aí. Deixa Ele destruir algumas coisas que precisam ser destruídas dentro de você. Deixa Ele chegar dentro de você e sacudir, irmãos, tudo que precisa sacudir. Assim, quando Ele chegou naquele templo, estavam lá os mercadores. Jesus virou aquele lugar do avesso. Permita Jesus virar as coisas do avesso na sua vida. Ah, meu Deus! E por último, o amor de Jesus, o amor de Deus, nos apresenta a salvação. Abra sua Bíblia comigo em João 3,16, muito conhecido por nós. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, Deus, Ele apresenta a salvação. A salvação é Jesus, Ele é a salvação para a humanidade. Uma porta se abriu, um Filho se nos deu, e o seu nome é Jesus Cristo. Mas os homens amam as trevas, e quem ama as trevas, nele não há luz. Jesus abriu uma salvação que muitas pessoas têm insistido em ficar diante da porta e não entrando por ela. Entenda isso em amor. Deus é um Pai tão expressivo que entregou o seu Filho para abrir o caminho da salvação. Só há salvação em Jesus. Mas Jesus, Ele é um caminho, Ele é uma verdade, Ele é a vida. Entenda isso, meu irmão. Não adianta você chegar até a porta se você não entrar por ela. Não adianta você avistar o caminho se você não andar por ele. Não adianta você chegar até a verdade e não andar pela verdade, porque a Bíblia diz que quem pratica a verdade, esse anda na luz.
Não adianta você sentir cheiro de vida e não tê-la. A resposta a esse amor é abandonar as trevas. A resposta a esse amor é abandonar as trevas. Faça valer a pena o sacrifício do Pai. Jesus foi o sacrifício que Deus Pai ofereceu. Jesus foi o sacrifício que Deus Pai ofereceu. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus pela sua vida. Desfrute do amor de Deus todos os dias na sua vida. O amor de Deus não é necessariamente um amor romântico, mas certamente ele é um amor pedagógico, um amor protetor. A Bíblia diz que o Senhor, ele sente ciúmes de nós. Coloque-se em pé em nome de Jesus. O amor é uma decisão, irmãos. Decida viver o amor de Deus. Permaneça. Se permanecerem no meu amor. Se. Recebe isso hoje, em nome de Jesus, sobre a sua vida.